transbordante sobre os nossos irmãos, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Amém. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que mais tarde seria Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo. Deixou o que, irmãos? Tudo, e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete. Ele ofereceu o que, irmãos? Onde? Onde? Em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, essa versão é muito forte, da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Na sua versão, o que encontra aí? Na minha versão diz assim: facção, o versículo 30. Haviam fariseus e mestres da lei que eram da mesma facção. Alguém tem outra versão? Não? É facção mesmo? Não tem. Forte, né, irmãos? Muito forte. O que é facção? O que você lembra de facção? Divisão, né? Algo de errado. Quadrilha, mafiosos. Já fica pesado, ainda fica mais. Se for levar para esse lado, aí fica ainda mais tenso o negócio. Estranho, né? Mas já existia, né? Claro. Mas lógico, nós já sabemos que essa ideia do fariseu é divisão. Nós já havíamos falado, né, sobre isso aqui na ministração. E eles estavam sempre ali no meio para dividir mesmo, assim, para defender o que eles criam e ao mesmo tempo para dividir. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. É porque na hora da exegese do texto, essas palavras ressaltam e aí cabe você viajar no texto. Obrigado, Josué. 12 casas, irmãos, e um segredo. Se você olhar esse capítulo 5 de Lucas, há vários milagres que Jesus realiza ali, nesse capítulo. Os versículos anteriores, eu preguei nesse capítulo, nesses versículos anteriores, ao versículo 17, em que Jesus também vai a uma casa, entra nessa casa, e algo de extraordinário também acontece nessa casa. Por isso que o texto começa dizendo assim: e saindo dali. De onde? Da casa anterior. Jesus sai de uma casa, passa, vai por um caminho e encontra Levi.
que, mais uma vez, aqui não cabe, né? Já falamos sobre isso. Ele cobrava impostos. O dinheiro não era para ele. Cobrava impostos para entregar para o império, e ele, na verdade, não tinha nada. Ele era uma ferramenta, ele era um empregado, ele era qualquer um. Qualquer um, né? Na perspectiva do rei, do império. Ele era um funcionário. E que provavelmente ele não era muito bem visto pelas pessoas. Ninguém gosta de cobrador de impostos, né, irmão? Ninguém. A gente até paga, mas não gosta. Esse mês, meu contra-cheque, R$900 de imposto. R$925 de imposto. Quem vai ficar feliz? Graças a Deus, né? R$900 de imposto, louvado seja o nome. Não. Ninguém gosta. Você imagina se Levi, alguém gostava de Levi? De jeito nenhum. Lá vem esse cara de novo cobrar imposto. E não era algo amigável, assim, hoje eu vou dar imposto, amanhã eu não vou dar. Ou dava, ou dava. Não tem o que fazer, se vira, mas tem que pagar impostos. E ele estava ali, cobrando impostos. Provavelmente uma fila do INSS. Uma galera ali, paga, sai, paga. E no meio do caminho, Jesus saindo de uma outra casa anterior a essa que nós estamos falando, ele vê Levi sentado, cobrando impostos. A pergunta, irmãos, o que é que Jesus viu em Levi? O que é que ele viu naquele homem? Aparentemente tinham outras pessoas. Será que era só Levi que estava ali cobrando impostos de uma galera toda? Provavelmente não. Tinham outras pessoas cobrando impostos. Mas a narrativa de Lucas diz que era Levi. E Levi apareceu na história, apareceu no evangelho de Lucas ali. Então era importante para Jesus e para os evangelistas. Jesus viu algo de especial nesse homem. O que? Eu ainda pergunto ao texto. Porque o texto diz que Levi estava cobrando impostos, Jesus estava passando, e simplesmente Jesus tem um contato com ele e diz assim: vem, vem, segue-me. E ele não questiona Jesus, ele não fica perguntando para onde, com quem, como, quando, o quê, por quê, para quê. Não. O texto diz, o primeiro versículo 17 diz que ele largou tudo no mesmo instante. Irmãos, eu quero acreditar, o texto também não diz que a função dele era uma função difícil, mas que ele tinha talvez um bom salário. Talvez. Para ser fiel ao império, tirar quanto mais dinheiro ele tirasse da população, levasse mais riqueza para o império, talvez tivesse algum pequeno reconhecimento. O pessoal da Receita não tem um salário mínimo, mas tira do nosso salário o máximo que eles podem, mas um salário ele não recebe. A galera da Receita não recebe um salário. Imagine se Levi recebia um salário mínimo. Eu quero crer que não. Tinha um bom salário. E aí passa um homem que provavelmente ele ouviu, ele conhecia de ouvir falar. Passa um homem e fala assim: vem, desse negócio aí, vem comigo. Você imagine agora, você concursado, tem o seu salário garantido, está tudo certinho, Jesus fala assim: deixa o seu concurso e me segue. Negócio meio estranho, aqui entre nós. Não é fácil não, irmãos. Eis-me aqui é lindo, por isso que eu falo, a gente canta muito fácil. Mas não é fácil. Eis-me aqui. Mas na hora mesmo que Jesus fala assim: vem, eu quero você. Muda, tudo muda. Muda. Muda muito. Eu estou falando porque eu estou vivendo isso. Eu não sou concursado. Mas a escola está num processo de, eu falei até, né, no conselho, de renovação de contrato. E já começam a sondagem, se o professor tem interesse, aquela coisa toda, porque a escola estadual, a diretora tem, né, autorização, permissão para renovar ou não, dependendo do contrato, tal.
E eu estou naquele dilema. Se eu vou dizer sim, se eu vou dizer não. Por quê? Que disso, irmãos? Que disso? É assim. Você imagine alguém estável, falar assim, agora eu largo tudo para seguir Jesus. Vou viver de Jesus. E minha água, pastor? E minha luz? E comida? E carro? E casa? E impostos que vão continuar vindo, independente de seguir Jesus, vai continuar vindo. Já viu aquela história? De uma irmã que era fervorosa para que Deus levantasse missionários na igreja? Você já ouviu, acho, mas vou repetir. Orava para que Deus levantasse missionário. E era uma igreja que dificilmente levantava um missionário. E naquele dia o pastor fez um apelo, um convite. E a irmã está lá de joelho. Deus, levanta missionário. Levanta missionário. Levanta missionário. E o pastor convidou, e essa irmã está lá chorando, irmãos, de joelhos. Quando a irmãzinha levanta, irmãzinha não é pejorativo, né? Ela levanta e ela olha para o altar. Sabe quem está lá no altar de joelho em prantos? A filha única dela, ou a única filha. Dizendo assim, eu estou indo para o campo. Ela começou a chorar, mas não foi de alegria não, foi de desespero. Que agora a única filha dela está indo para missões. A gente ora para quê? Por quê? Irmãos, siga-me. Jesus não falou nada. Jesus não deu roteiro nenhum para Levi. Não deu casa, não deu nada para Levi, sempre vem. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Muitas coisas. Primeira delas, Jesus, já falei isso aqui, esse princípio eu vou repetir. Jesus não chama desocupado. Não chama. Quanto mais ocupado, é esse que Ele quer, porque Ele quer saber o quanto nós estamos dispostos a abrir mão. Porque já que eu não tenho nada para fazer, é fácil. Mas quanto mais ocupado, ele fala assim, tá mesmo, né? Quero ver, vem. Aí eu vou, aí ele fala, não quis. Você até cantou. Você até deu aula. Mas você não quis. Segunda lição que eu aprendo nesse texto. Quem quer, dá e recebe banquete. Segundo, quem quer seguir Jesus, abrir a casa para Jesus, recebe banquete e dá banquete. Levi fez o quê? Foi. E ele fez o quê? Abriu a casa e fez um banquete. Aí você vai falar, mas ele tinha dinheiro, né, pastor? Ele era da receita, ele tinha dinheiro. Talvez esse fosse o último banquete. Quem abre a sua casa, quem quer seguir Jesus, tem que estar disposto a dar banquete e receber banquete. Quando você recebe banquete, você também dá. Esse homem abre a sua casa, chama Jesus para dar um banquete para Jesus. Além de Jesus, eu já falei, quem convida Jesus tem que levar a célula de Jesus. Se você chamar pastor para um banquete, você vai ter que levar a célula Atos para sua casa também. Brincadeira. Porque o texto diz que quando Levi chamou Jesus, mais à frente os fariseus interrogaram quem? Jesus ou os discípulos? Os discípulos também estavam lá na festa, no banquete. Jesus não andava sozinho, ou ele andava com um, com dois, com os três, ou com os 12.
E nessa festa, nesse banquete, ele estava lá com os discípulos. Nós até queremos receber banquete, mas poucas vezes estamos dispostos a dar banquete. Nós até queremos receber uma visita, mas poucas vezes estamos dispostos a visitar. Por que, irmãos? Porque ainda nós estamos centralizados no ego. Levi abriu mão de tudo. E toda vez que eu encontro tudo na Bíblia, me deixa em crise. Porque abrir mão de tudo é tudo mesmo. O que é tudo para a gente hoje? Às vezes, é relativo. Jesus disse que eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você e nós iremos cear juntos, a mesma mesa. Nós queremos banquete, nós precisamos oferecer banquete para alguém. Onde? Jesus em nossa casa. Mas lembrando que a nossa casa, a casa de Levi, estava aberta para todos. Todos entraram ali. E aí nós tiramos a terceira e última lição. Jesus não chama desocupados. Segunda lição é que antes de oferecer banquete, nós precisamos dar banquete e o contrário acontece em nossas vidas. Terceiro, irmãos, em todo banquete sempre haverá oposição, facção, divisão. Eu sei que a terceira lição é a mais dura delas. Porque Jesus estava na casa daquele homem, celebrando algo que aquele homem entendeu que ele precisava mudar de vida. Eu não sei se ele extraía mais do que era permitido pela lei, em termos de impostos. Eu não sei se ele roubava, assim como Zaqueu. Se eu fiz 4 vezes mais, eu vou devolver. Eu não sei se ele fez alguma coisa, mas ao certo é que ele estava ali com um banquete com Jesus, os discípulos, fariseus e mestres da lei, tudo na sua casa. Mas no meio do banquete sempre haverá oposição. É triste. Não se espante no meio de um banquete ter oposição. Porque o texto diz que tinha um banquete ali, e mesmo assim eles estavam perguntando assim, mas quem é esse homem aí, que vive comendo, bebendo, e agora dizendo que pode perdoar pecado de todo mundo? Só que, o que é interessante no texto, que a oposição nunca vai na fonte, sempre fala por trás. Eles falaram isso com quem? O texto, olha lá no texto aí, irmão. Versículo 18. Eles foram falar com os discípulos, mas Jesus estava lá. Por que eles não foram até Jesus e falaram assim, por que você só vive comendo, bebendo e perdoando pecado? Quem é você para fazer isso? Eles poderiam fazer isso. Mas por que eles foram para os discípulos? Oi? 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 Porque, né, se já tem um, né, vai que eu acho mais um, né, e aí eu vou formar uma. Está no texto, irmãos. Mesmo no meio de uma festa, de um banquete, como assim? Como pode alguém ser contrário a uma festa, a um banquete? Não precisava disso, né? Caviar. Mal pode colocar combustível no carro, está dando caviar. Mal pode fazer isso, está dando uma festa. Não precisava construir 2 banheiros.
Porque não somos nós que carregamos um baldinho de água lá para cima para limpar as salas. Durante alguns anos. Banheiro de acessibilidade? Não. Nós não temos cadeirante. Nós temos idosos. A ideia de banheiro de acessibilidade é só para um público específico. Não. Para muitos públicos. Enfim, estou exemplificando. Sempre haverá oposição. Mas o que nós devemos fazer, irmãos? O que Jesus responde no último versículo. A igreja de Jesus não nasceu para quem é bom. Para quem está bem de saúde. Ela existe para quem está doente. Se já estamos todos sarados, decola, ele vai levar. Quando nós abrimos a nossa casa, essas 3 coisas podem acontecer. Só abre a casa quem é ocupado. Abre a casa, tem banquete. Abre a casa e oposição, seja física ou seja espiritual, ocorre. E aí, líder de célula, você sabe do que eu estou falando. Mas só quem experimenta isso, experimenta de Jesus. E eu concluo, eu já repeti essa frase várias vezes. Líder que não sangra, ainda não liderou. E sangrar, claro que eu não estou falando literalmente aqui, né? No caso de Jesus foi em todos os aspectos. Estou liderando, está tudo... Então, um alerta pastoral espiritualmente falando. Ora um pouco mais, chora um pouco mais diante de Deus, porque quando vier alguma coisa, você vai estar preparado. No nome de Jesus. 12 casas e um segredo. À noite eu te revelo